programa Provocações está de volta e nós continuamos aqui no estúdio falando com o advogado Miguel Zain sobre direito de condomínio. Doutor, a comissão do direito condominial da OAB de Mato Grosso foi a segunda criada no Brasil, porque a primeira foi em São Paulo. Fala um pouquinho como foi criada essa comissão e qual que foi a urgência de vocês criarem essa comissão na OAB aqui de Mato Grosso? Veja bem, hoje um quarto da população de universo de 200 milhões, segundo o último censo, de brasileiros, um quarto, ou seja, mais de um quarto, 68 milhões de pessoas vivem em condomínio. Ou você mora em condomínio, ou você trabalha em condomínio, em prédios comerciais, ou você faz lazer em shopping center, que são condomínios também, ou muitas vezes você vai também a resorts, a exemplo, a um que nós temos aqui no estado do Mato Grosso, que é um grande condomínio. Esta forma de viver que as pessoas estão em busca, até mais pela segurança, é um grande nicho do mercado. Nós estamos agora aí para profissionalização do síndico. O síndico vai se tornar profissional, já vem sendo utilizado. Aqui em Cuiabá nós temos bons síndicos aqui no Mato Grosso profissionais. A OAB vendo todo esse mercado, Cuiabá, Mato Grosso, nós somos um dos estados mais produtivos da federação, onde os condomínios vêm crescendo muito. Então a OAB, sensibilizado com isso aí, ela procurou de criar, né, através do nosso presidente da ordem aqui, em conjunto com os demais membros da comissão, nós criamos essa comissão justamente para trazer este direito à tona, para haver debates, palestras, maiores informações, tanto para quem milita no direito, os advogados, como para os síndicos e para os condôminos. A gente está tentando universalizar um pouco esse direito. E para isso foi criada essa comissão, que é a segunda do Brasil. Foi a segunda, já existe outras em outros estados. Quem compõe essa comissão? Esta comissão ela é composta por advogados, né? Tem vários membros, tem 30 membros que compõem. Eu estou como presidente desta comissão. Fizemos o primeiro ciclo de palestra, trouxemos o presidente da Comissão de São Paulo e mais outras figuras importantes no direito condominial, onde palestraram, e tivemos aí mais de 300 pessoas no auditório da OAB, lotou. Foi importantíssimo isso aí. E como que a comissão tem contato com os representantes dos condomínios? Vocês vão até os condomínios, vocês recebem demandas, alguma denúncia? Como que a comissão... Essa comissão é uma comissão criada para estudos. Nós fazemos estudos onde a gente quer desenvolver esse direito entre os advogados, pros advogados. Inclusive agora na próxima... quinta-feira nós vamos ter reunião. Então, nessas reuniões a gente promove debates sobre os direitos, jurisprudência, e estamos prestes a fazer até um painel condominial agora, onde vamos chamar os advogados para debater esse direito, como vários direitos que estão em ascensão no mundo jurídico, que o direito ele é muito dinâmico, né? Ele muda muito até mesmo pela jurisprudência. Então sempre ele está mudando e os advogados precisam debater isso aí. Teve um caso que circulou na mídia aqui em Cuiabá, uns 2 anos atrás, sobre uma mudança que aconteceu. Uma pessoa foi fazer a mudança do condomínio e ele alega que deixou um pneu na porta do condomínio e roubaram esse pneu. E foi parar numa audiência de conciliação, porque ele acredita que é a responsabilidade do condomínio, e o condomínio fala que saiu do condomínio, não é mais responsabilidade dele. Nesse caso desse rapaz, né, era um jovem, responsabilidade, saiu do portão, não é mais responsabilidade do condomínio ou não? Bom, veja bem. Porque esse foi o argumento do condomínio, né? Mas saiu diante da legislação e da jurisprudência, não tem responsabilidade. Os condomínios, até pela indicação da jurisprudência, os condomínios não têm responsabilidade. Mesmo que fosse no interior do condomínio. Foi o que você falou no bloco anterior. Que eu falei no bloco anterior. Veja bem, é muito comum em condomínios as pessoas
fazerem má utilização, às vezes, das áreas. A garagem é de propriedade do condômino, mas o condômino pode tudo naquela garagem? Não. Aquela garagem é destinada para abrigo do veículo. Ele não é para ser utilizado como depósito. Muitas pessoas deixam bens de valores nas garagens e amanhã depois pode haver algum furto. Não tem responsabilidade do condomínio. A alegação de que está na convenção, a finalidade dela é para abrigo do automóvel e não para usar como depósito. Então, neste caso, em comento aí que você está falando, o furto foi fora do condomínio. Pior ainda, não tem responsabilidade. Ainda, não tem. E ele questionava porque o condomínio não tem a câmera de segurança, então não tinha como provar que saiu dali. Então, esse que foi o questionamento, mas eles acabaram ali mesmo na audiência de conciliação. Essas câmeras de segurança é para segurança da área comum, é do condomínio, não para ficar fazendo segurança de bens de terceiro. Fazendo vigilância, né? Tá, e nós citamos aqui desse caso aí com relação que foi numa situação de mudança. E tem um horário certo para fazer uma mudança no condomínio? Sim, essa é uma questão que ela se aplica ao regimento interno dos condomínios, né? Geralmente os condomínios eles regimentam isso aí, essas mudanças, dias e horários, dias da semana e horário próprio também, né, para utilização. Geralmente essas mudanças são agendadas nas administradoras, né, ou junto à administração do condomínio, em horários apropriados, onde os condôminos utilizam geralmente os elevadores de serviço, não utilizam os elevadores sociais, e geralmente é agendado uma mudança de vez, para não ter choque de interesses, alguém mudando ou até mesmo alguém fazendo uma reforma. O dia que está agendado aquela mudança, isso faz parte do regimento interno. Você tocou no assunto aí também que é interessante com relação à reforma. Tem condomínios aqui que eu acredito, então, que deve ser nessa questão de regimento interno, que não pode mexer na área, fazer área na frente, fazer área no fundo. Se daí é regimento interno, foi próprio da construtora que entregou o condomínio dessa maneira ou não? Veja bem, essa questão ela está na convenção. As partes comuns, dentro de um condomínio, como eu disse, existem regras. As partes não podem ser alteradas inadvertidamente. Elas têm que ter um procedimento. A propósito, recentemente saiu a NBR 16280. Esta NBR, ela regulamenta as reformas, tanto nas unidades como nas áreas comuns. Tem procedimentos, por exemplo, se eu, como condômino, sou proprietário do meu apartamento, resolvi fazer uma reforma, eu tenho que primeiro comunicar ao síndico. Isso não está na convenção, nem está muitas vezes no regimento interno, está nessa NBR, que ela não é uma lei, mas ela tem uma força de norma. Eu tenho que cumprir, eu tenho que falar, apresentar o projeto, o síndico tem que aprovar este projeto, eu tenho que indicar o engenheiro e falar quais as alterações que eu vou fazer. Então essas reformas, tanto no interior como na área comum, tem que ser obedecido às normas da BNT. Ou seja, a pessoa ela já tem que ter consciência. Se vai morar no condomínio, ela vai ter que se sujeitar a algumas regras, né? Ela tem que ter essa consciência. Não adianta falar que com ela vai ser diferente, que não vai ser. A grande realidade as pessoas pensam que muito direito ela está embasado no direito de propriedade. Sim. Mas esse direito de propriedade ele é muito mitigado para quem mora em condomínios. Ele tem as outras normas que podem limitar esses direitos, sobretudo no direito de vizinhança. Doutor, só para a gente finalizar aqui nossa entrevista, vamos falar de um assunto que é inadimplência, né? Os devedores de condomínios. Tem um prazo que eles podem ficar devendo, porque eu conheço pessoas que têm mais de anos, 2, 3 anos que devem condomínio, taxa de condomínio, né? E tem algum prazo e quais são as multas que eles podem ter? Bom, veja bem. Com base na Lei 4.591 de 64, o condômino inadimplente ele poderia ser apenado até com uma multa de 20%. Com o advento do novo Código Civil que entrou em vigência em 2002, 2003, essa multa foi reduzida para 2%. 2% mais o juro legal de 1%.
Isso sofreu muita crítica por base dos operadores do direito e das pessoas que administram os condomínios, que favoreceram demasiadamente os devedores. Porém, o novo Código de Processo Civil mudou a taxa de condomínio, ela passou a ser um título executivo. E o que aconteceu com isso? Tornou mais ágil a cobrança. Voltando na tua pergunta, não tem um tempo estipulado. A partir do momento que o condômino está inadimplente, o síndico pode tomar as medidas judiciais cabíveis. É aconselhável sempre fazer uma notificação, dar uma ligação, fazer uma cobrança extrajudicial, né? Chegar em 1, 2 parcelas, a partir da terceira parcela já ajuizar. E hoje está muito dinâmico, está muito rápido esta cobrança. Você já cobra, a pessoa tem um prazo legal para pagar, não pagando você pode penhorar algum bem dela. Ótimo. Doutor Miguel Zain, obrigado pela sua participação no programa Provocações, e quem tiver interesse em saber mais sobre isso, tem o seu canal também no YouTube, né? Nós temos hoje, nós temos um canal no YouTube, em Mato Grosso nós temos um site aí, o Síndico Legal. O Síndico Legal, ele está tendo sendo acessado no Brasil inteiro. Enfim, quem tiver dúvida pode consultar o Síndico Legal, que sempre tem um especialista lá tirando dúvida e falando. E quem quiser também mandar tiver alguma dúvida diretamente com você, tem algum e-mail também que pode mandar para o senhor? Sim, o meu e-mail é mzain@terra.com.br. Ótimo, obrigado então pela sua participação aqui no programa Provocações e seja sempre bem-vindo. Eu é que agradeço. O programa Provocações dessa noite fica por aqui. Essa entrevista e outras informações você acessa no nosso site tvmaisnews.com.br. Uma ótima noite para você.